Halloween, essa franquia de sucesso de 44 anos e 13 filmes. Mas o que aconteceu com todas as ideias, roteiros, histórias que nunca chegaram a virar em filmes? Isso que eu falo na minissérie Sequências Perdidas de Halloween. Episódio 11. Trilogia Reboot. Halloween, Rise of the Boogeyman. Halloween, The Witching Hour. Halloween, Fires of Samhain. Então, pessoal, já estamos praticamente chegando na parte final desta nossa minissérie de Halloween. Semana que vem já é o último episódio, gente. Já se passaram 11 episódios, esse é o 11º episódio. Nossa, já aconteceram tantas coisas nesse tempo todo, né? Mas infelizmente vamos encaminhando para o nosso final. Mas aguardem que podemos ter novidades, né? Enfim. E vocês lembram de Steve Hutchinson, que eu falei para vocês nos vídeos anteriores, que fez um argumento, né, do Halloween 3D? Então, agora ele retorna na franquia Halloween de novo, né? Steve Hutchinson, se vocês não se lembram, ele também roteirizou vários quadrinhos da franquia Halloween. Ele também dirigiu e roteirizou o filme documentário Halloween 25 Years of Terror. E agora, então, ele retorna escrevendo um argumento lá em 2012 para Malik Akkad de uma nova trilogia da franquia Halloween. E se tivesse sido realmente feita, esperem para uma grande polêmica. Eu acho que nem todo mundo ia ficar muito feliz, não. Então, bora nos ingressar aqui nessa jornada instigante, sobrenatural, tensa dessa nova trilogia de Halloween, né? Que seria uma trilogia antes da gente ter essa nova agora de 2018, Kills e Ends. Então, vamos para a primeira parte aqui, Rise of the Boogeyman, ou seja, a ascensão do bicho-papão. O roteiro, então, começaria no Halloween de 1984 e nós temos, então, os adolescentes Deborah Strode e o seu namorado Jake, de 17 anos, ambos, que estão cuidando de uma garotinha, Sally, numa noite de Halloween. Sally tem 5 anos de idade. E ali, então, eles recebem uma ligação misteriosa de uma mulher chamada Jennifer. E Jennifer conversa, então, com Deborah, avisando: a escuridão está chegando. Saiam dessa casa agora. A Deborah, né, e o Jake, seu namorado, achando que poderia ser uma pegadinha de Halloween, não levam a sério esse grande aviso. Logo depois, então, em seguida, a casa simplesmente acaba toda a luz. E ali um garoto misterioso vestido numa roupa de palhaço simplesmente aparece. E ali ele então fere drasticamente Deborah, mata o Jake. Nisso então a Jennifer também havia avisado a polícia que chega nesse exato momento. Porém, esse garoto misterioso vestindo uma fantasia de palhaço mata a garotinha Sally de 5 anos com uma facada na sua cabeça. E assim temos os créditos iniciais do filme. Já começa completamente tenebroso, não é mesmo? Nisso, então, temos a Jennifer, a garota que avisou desse ataque. E ali, então, ela é cuidada pelo Dr. Loomis. Dr. Loomis, então, vai ser o seu psiquiatra e o seu terapeuta. Só que Jennifer fala nada com nada. Ela disse que tem visões de um lugar infernal e que ela teve uma premonição dos ataques que aconteceriam naquela noite de Halloween. Dr. Loomis simplesmente não acredita muito no que ela disse, achando que ela pode estar devaneando e pode ter uma doença mental. Não leva realmente a sério todas essas palavras da Jennifer. A Jennifer, então, achando que não está sendo ouvida, não está sendo realmente cuidada e culpada, obviamente, que ela não conseguiu parar aqueles ataques, por mais que ela tenha avisado de todas as formas possíveis, ela acaba se matando, ateando fogo no seu próprio corpo em frente à casa que aconteceu o grande ataque. Agora a casa é nomeada de Murder House, né? A casa dos assassinatos.
E ali então, depois disso, pulamos praticamente 30 anos, 29 de outubro de 2015. E ali temos então o Dr. Loomis, que mora em outra cidade, Russellville. Agora ele tem uma esposa chamada Maria e um filho de 6 anos chamado de David. Ele então tem um novo emprego, ele começa a trabalhar pela primeira vez, seu primeiro dia em Smith's Grove. E assim a sua esposa Maria dá para ele um isqueiro como presente de boa sorte para o seu primeiro dia nesse trabalho. E assim então o Dr. Loomis vai até Smith's Grove e nesse tour completo que ele faz para conhecer o hospital psiquiátrico, ele dá de cara então com esse garoto que fez os ataques no início do filme, que agora já é um grande adulto. Dr. Loomis fica completamente assustado com aquela figura que tem praticamente 30 anos depois dos ataques, ele se encontra em um estado catatônico, não reage, não fala nada. E ele completamente assustado com isso, ele também começa a ter visões desse lugar infernal. E nessa muvuca, essa confusão mental, então, ele infelizmente acaba deixando cair o seu isqueiro dentro da cela deste paciente, que aqui é conhecido como o bicho-papão. Dentro do hospital inteiro, apelidaram ele de bicho-papão. Nisso, então, Loomis vai para a sua casa e ali tem um grande incêndio nessa mesma noite em Smith's Grove. Além desse grande incêndio, todos os pacientes começam a ter convulsões. Todos os pacientes de Smith's Grove começam a ter convulsões. E assim eles começam a bater incessantemente a cabeça deles nas paredes do hospital, deixando toda a equipe completamente assustada com o que havia acontecido. Mas nesse tempo, então, o bicho-papão acaba escapando de Smith's Grove. O Dr. Loomis então acaba acordando depois de horas do incidente com uma ligação de Smith's Grove falando sobre o acidente que havia acontecido no local, no hospital psiquiátrico. Então ele se arruma todo e vai até o local para poder, ajudar de alguma forma. Mas enquanto ele vai acender um cigarro, então, ele acaba descobrindo que o seu isqueiro não estava na posse dele mais. E meio que relembrando os passos que ele fez naquele dia, ele percebe que deixou o isqueiro, então, cair na cela do bicho-papão. Então ele meio que fica com isso na cabeça e fala, opa, ele causou um incêndio com o meu próprio isqueiro, então eu sou o culpado de tudo isso que está acontecendo também, e ele conseguiu fugir por causa disso. Ele então, preocupado com tudo o que aconteceu, ele resolve ir para a cidade de Haddonfield, onde tudo aconteceu, naquela noite fatídica de 30 anos atrás. Nesse então, nós temos a garota Laurie Strode e Annie Brackett. As duas grandes amigas então começam a discutir quais vão ser os seus planos de Halloween para aquela noite. A Annie então vai cuidar de uma garotinha, ser babá de uma garotinha e vai acabar não indo para a festa de sua amiga Tara, que vai fazer uma grande festa de Halloween na casa dela. E a Laurie tem que cuidar da sua mãe doente, a Deborah, aquela que foi atacada bem no início desse roteiro. E ali então a Laurie ela tem que cuidar da sua mãe, que ainda é completamente traumatizada com os eventos que aconteceram 30 anos atrás. Nisso então, quando a Laurie acaba indo para a sua casa, voltando da escola, ela acaba encontrando o bicho-papão parado bem no meio do seu quarto. Após um ataque violento, a Laurie acaba sendo morta por esse bicho-papão que foge da cena. Assim nós temos o policial Brackett e o xerife da cidade investigando uma loja em que houveram alguns roubos de várias máscaras e de vários outros itens dessa loja. Dr. Loomis então acaba chegando na cidade nesse exato momento e ele vai até a casa de Deborah para poder avisar ela sobre os perigos que ela pode estar sofrendo e que talvez o bicho-papão pode estar de volta atrás dela. Só que a Deborah então responde ele histericamente, ela perde completamente a cabeça e ela fica completamente histérica. Nisso então o Dr. Loomis sai da casa de Deborah e assim ele vai para Murder House. Nisso então, a Deborah acaba ligando para o xerife, para o policial Brackett, avisando tudo o que havia acontecido sobre essa visita do Dr. Loomis na sua casa. E Loomis então, em direção para Murder House, ele acaba tendo um encontro lá com um bicho-papão.
Nesse encontro, acaba sendo interrompido porque o policial Brackett acaba entrando em cena e, furioso com o que ele fez com Deborah passar, né, deixar ela completamente fora de si e nervosa com aquele encontro com o Dr. Loomis, ele acaba prendendo o Dr. Loomis e levando ele para a delegacia. Mas o Dr. Loomis acaba explicando por que ele fez aquilo, por que ele avisou a Deborah sobre esse mal iminente. E ali o xerife então decide investigar esse caso, meio que tentando levar em consideração as coisas que o Dr. Loomis havia avisado sobre a volta desse bicho-papão. Então assim, o Dr. Loomis é liberado, ele volta para o seu quarto de hotel. Nisso ele começa a rascunhar essa visão, né, desse lugar infernal que ele teve quando encontrou com o bicho-papão Smith's Grove. Nisso então ele tem a ideia de colocar no fundo os áudios das sessões que ele teve com a Jennifer. E assim ele fica completamente assustado, né, e chocado que as coisas que ele viu naquele momento batiam completamente com as coisas que a Jennifer também havia dito para ele e que ele não tinha acreditado nela naquele momento. Assim então o Dr. Loomis ele meio que fecha os olhos e começa a imaginar esse local e acaba sendo transportado para esse lugar infernal, que aqui ele acaba descobrindo que é chamado de liminal, que é como se fosse um véu que dividia o mundo dos mortos e o mundo dos vivos, e que no dia de Halloween, enquanto o dia vai avançando para a noite, esse véu fica completamente mais fino e fino até se rasgar, e assim o limite entre o mundo dos mortos e o mundo dos vivos, eles meio que se rompem e ali ficam no mesmo limiar. Por isso que o local se chama liminal. Então ele acaba acordando desse transe, né? Ele acaba vendo ele sendo atacado por esse garotinho na roupa de palhaço, e ele meio que acaba acordando desse transe quando o telefone toca. E a Smith's Grove, eles falaram que acharam na cela do bicho-papão o corpo de uma enfermeira e que a cela estava completamente incendiada, mas que havia escrito várias e várias vezes Loomis na parede ali do Smith's Grove. Mas a ligação completamente interrompida depois que ele começa a ouvir várias risadas de palhaço pelo telefone, que ficavam cada vez mais altas e mais altas. E assim ele desliga o telefone. Ele procura outras linhas de telefone no local e todas apresentam essa mesma risada estranha de palhaço que aumenta a todo momento. Ou seja, ele não consegue mais usar o telefone. Nisso então, né, a luz completamente do seu quarto se apaga e ali temos uma chuva de corvos que caem dos céus, sem motivo nenhum, como se fosse mesmo um prenúncio de que algo muito ruim vai acontecer. Ele fica completamente chocado com essas visões e com esses acontecimentos. Isso quer dizer então que o véu está se partindo cada vez mais. Nisso então, corta a cena e nós temos a Annie cuidando da garotinha na noite de Halloween. E ali então a Annie é atacada pelo bicho-papão. E ela quase não sai viva desse grande ataque, ela fica completamente ferida, mas o xerife acaba aparecendo na cena para ajudar as duas, e o xerife infelizmente é morto pelo bicho-papão. Assim a Annie e a garotinha então correm e fogem para a casa da Tara, onde está acontecendo a grande festa de Halloween. Mas ao entrarem na casa da Tara, acabam descobrindo que os corpos da sua amiga Tara e de todos os participantes, né, da festa, todos os amigos que estavam ali participando da festa de Halloween, todos estão mortos. E assim, mais uma vez, o bicho-papão aparece e a Annie está completamente enfraquecida do ataque e o bicho-papão acaba cortando o pescoço da Annie. Nesse momento, então, o Dr. Loomis chega no local, o bicho-papão simplesmente já não está mais em cena, e ali o Brackett também chega no local para poder ver a sua filha. A sua filha está à beira da morte e ele culpa o Loomis por tudo o que aconteceu, atirando no Loomis. Nisso, então, o Loomis, né, é atirado no peito e ele fica respirando ofegante, puxando por ar, e ali ele fala o nome da sua esposa, Maria. E assim corta a cena e nós estamos em Russellville, na casa do Dr. Loomis, ou seja, da esposa dele também.
E a Maria está completamente preocupada que ela não consegue falar de jeito nenhum com o Dr. Loomis por horas e horas e horas a fio. Ela não consegue entrar em contato com ele. Nisso, então, o carro, né, a viatura do do policial Brackett, para na frente da casa da Maria. Nisso, então, houve uma batida na porta e a Maria atende a porta ali dando um grande grito. Nisso, então, eles entram para dentro da casa, a porta se fecha e ali temos um grande silêncio depois deste ataque e o filme acaba. E assim a primeira parte, então, dessa trilogia acaba e vamos direto para a parte 2. A parte 2, então, intitulada The Witching Hour, ou A Hora da Bruxa, começa quase praticamente quando o roteiro anterior terminou. Aqui é confirmado, então, que a Maria, a esposa do Dr. Loomis, foi morta e o filho deles foi sequestrado. Nesse, então, o Dr. Loomis está no hospital de Haddonfield. Ele está se recuperando depois de ter sido baleado no roteiro anterior. E ali ele acorda na cama do hospital e ele começa a ouvir as risadas dos palhaços vindos pelo corredor. E assim ele vai, então, para o corredor investigar. E no final do corredor, então, ele vê a sua esposa e o seu filho encarando ele. E a sua esposa e o seu filho, então, acabam sendo atacadas pelo bicho-papão vestido de palhaço. E assim, vários outros bichos-papões, né? O garotinho pequenininho ali, com a fantasia de palhaço também, começa a aparecer. E ali, então, o Dr. Loomis acaba acordando desse terrível pesadelo que ele teve. E ali o pesadelo se torna real. Ele acaba vendo bem ali no pé da sua cama do hospital o bicho-papão segurando a cabeça da sua esposa decepada. E ali então o bicho-papão joga a cabeça da sua esposa na cama do Dr. Loomis e assim vai embora. E o Dr. Loomis então fica olhando aquela cena aterrorizante da cabeça da sua esposa deitado na sua cama junto com ele. Um ano depois, então, o Dr. Loomis está morando em Chicago e ali ele acaba entrando numa sessão de terapia com uma terapeuta. Ou seja, há uma inversão de papéis aqui, né? Ele sempre é um médico que tem os seus pacientes, agora ele próprio se tornou um paciente. Ele está completamente traumatizado com os eventos anteriores e à beira da loucura mesmo. E ali ele faz essa sessão de terapia. Além disso, ele também precisa lidar com um jornalista completamente agressivo fazendo uma reportagem investigativa do incidente que aconteceu no Smith's Grove um ano atrás. E a noite de Halloween está praticamente chegando. Nesse então, né, a gente tem a obsessão do Dr. Loomis também em relação ao liminal, a esse véu, né, esse lugar infernal, que é uma divisão entre o mundo dos mortos e o mundo dos vivos. E investigando um pouco mais sobre isso, ele vem então descobrir uma coisa completamente assustadora em relação a isso. Ele descobre então que tem vários tipos de pessoas que veem o liminal, ou seja, a Deborah e a Anne podem ver o liminal, conseguem ter visões do liminal. A Deborah, quando foi atacada naquela noite fatídica de 1984, acaba desenhando, rascunhando vários desenhos, né, desse liminal, desse lugar infernal. A própria Anne também, né, que ela acaba fazendo várias pinturas desse local. Então ela descobre que a Deborah e que a Anne então conseguem ver esse liminal. E ele, Dr. Loomis mesmo, e a própria Jennifer conseguem ver através do liminal. Ou seja, eles têm meio que poderes ali, meio que sobrenaturais, que eles podem ver através. E o Dr. Loomis vai além ainda. Ele consegue entrar nesse local e ele descobre que na sua infância ele acabou fazendo isso. Ele descobre então que as pessoas que veem o liminal, por exemplo, que têm acesso a isso, que têm essas visões, essas premonições, esse dom mediúnico, né? Eles não são atacados pelo mal, né? O mal não vai atacá-los, ou seja, eles não são feridos pelo mal. Em vez disso, né, tem uma coisa muito pior, são as pessoas ao redor
desses profetas, digamos assim, né, que sofre no lugar delas. Isso explica, então, por exemplo, por que o bicho-papão matou a Lori, a filha da Deborah, e não a própria Deborah. Isso explica também por que o bicho-papão não matou Loomis no roteiro anterior, e sim matou sua esposa e sequestrou seu filho, porque o mal simplesmente faz com que as pessoas próximas desses profetas sofram, né, todo o mal. Então eles acabam recebendo mal meio que indiretamente. Ali então ele tem essa grande descoberta, né, que acaba deixando ele completamente mais aterrorizado e com muito mais medo do que possa vir a acontecer. Nisso então, né, ele tem uma outra grande descoberta no dia seguinte. Ele, quando sai da sua sessão de terapia, ele acaba vendo o bicho-papão no corredor ali do prédio da sua terapeuta. E ali então ele fica completamente assim, o que ele está fazendo aqui? E ele acaba perseguindo o bicho-papão. O bicho-papão então entra numa sala e ali ele tem uma outra descoberta fantasmagórica e aterrorizadora. Ele acaba descobrindo então que o dono daquela sala estava morto há muito tempo e ali ele descobre um buraco na parede desta sala que dá de frente para a sala, né, que dá de lado assim para a sala da sua sessão de terapia. Então ele descobre que, na verdade, o bicho-papão estava escutando todas as suas sessões de terapia no último ano, né? Porque uma sala é colada com a outra. E ali o bicho-papão ele fez um buraco e ele ficava ouvindo tudo que acontecia na sala que estava colada, na sala vizinha, colada com a sala da terapia dele. Ele fica completamente, meu Deus, ele ouve tudo que eu falo, ele sabe tudo sobre mim, ele sabe todos os meus medos, sabe todos os meus segredos, todos os meus traumas, ele sabe tudo sobre mim. E ali então o bicho-papão acaba aparecendo atrás dele, tem uma grande cena de perseguição pelo prédio, eles acabam indo até o terraço do prédio, né? E o bicho-papão então pega ele pelo pescoço e ergue o Dr. Loomis assim à beira ali do prédio, quase jogando ele do prédio. Mas obviamente, como a gente disse, eles não são atacados pelo mal, não são mortos pelo mal, e sim as pessoas ao redor delas. Então o bicho-papão larga ele e vai embora. E ele ali, mais uma vez, né, fica completamente aterrorizado com toda a cena, e cada vez mais ele fica mais traumatizado, ele fica mais psicologicamente abalado, fisicamente cansado, então ele fica cada vez mais entrando numa neura, fica mais histérico, fica realmente mais à beira da loucura. É realmente uma jornada à beira da loucura, cada vez pior para o Dr. Loomis. Mais e mais ele vai sofrendo, ele vai vendo todos os infortúnios e vai sofrendo cada vez mais com essa situação. E ali então ele começa a ouvir, né, depois desse ataque que ele teve, ele começa a ouvir a voz do seu filho chamando por ele, né? E ali ele fica na esperança de que talvez seu filho esteja vivo. E ali então a noite vai se passando, e ele tenta entender mais a relação dessa história, dessa voz, e ele acaba meio que tendo um transe e ele entra no liminal. No liminal, então, ele acaba meio que procurando essa voz, procurando a voz do seu filho, chamando, tudo mais, né? Ele tentando encontrar exatamente com o que ele fez, né, com a Annie no roteiro anterior, que pelos gritos da Annie ele conseguiu rastrear onde ela estava e assim foi atrás dela, né? Ele achava que ele poderia fazer a mesma coisa com seu filho, que ele poderia encontrar o seu filho, né, que foi sequestrado. Mas ali então ele tem uma imagem grotesca do corpo do seu filho completamente, misteriosamente, todo distorcido, igual que a gente vê lá em Stranger Things, por exemplo, né, o Vecna. Assim, o liminal parece muito o Upside Down, né, o mundo invertido lá de Stranger Things, né? Então, assim, imagina o mundo invertido de Stranger Things, é mais ou menos o liminal ali também. E ele vê o corpo distorcido do seu filho como Vecna, né? Que mata lá os personagens lá em Stranger Things. E ele começa a ter visões do passado, vendo o bicho-papão, então, matando seu filho. E ali ele descobre que seu filho também estava
morto. E depois que ele sai desse transe, né, não é muito bem explicado o que acontece depois, porque, assim, é um argumento. Então, assim, a gente tem poucos detalhes e para virar um roteiro, esses detalhes iriam ser muito mais desenvolvidos, né. Então, ele acaba tendo uma outra descoberta ali, né, uma epifania ali. Ele descobre que até mesmo a sua terapeuta o traiu de alguma forma. Não é explicado que tipo de traição que ela cometeu, o que aconteceu, mas é falado que a sua própria terapeuta traiu ele. E ele é completamente enlouquecido com toda essa situação, né? Como eu disse, cada vez mais à beira da loucura. Ele vai até a terapeuta dele, tem um grande confronto com ela. Ele confronta, ele vai atrás dela, ele fala com ela o que ela fez, nananã. E aí os dois têm um grande embate ali. O Dr. Loomis acaba, então, matando a própria terapeuta. Ou seja, o que ele mais desprezava, o que ele mais corria atrás para combater, ele acabou se tornando o que ele mais odiava no mundo inteiro, um assassino. E ali então, o filme acaba com o corpo da sua terapeuta boiando no rio lá de Chicago. E agora então a gente vai para a parte 3, o final dessa trilogia fantasmagórica. Então vamos para a parte eletrizante e final, que se chama Fires of Samhain, ou seja, Fogos de Samhain. E ali então, no início do filme, a gente tem um ano depois dos acontecimentos do filme anterior e estamos então na casa da Deborah Strode. Ela é completamente louca ainda e ali começa a acontecer várias coisas estranhas. Os cachorros começam a ficar completamente enlouquecidos, batem com suas cabeças na parede da casa e ali também temos mais uma chuva de corvos caindo pelos céus. E ali mais uma vez o prenúncio de que o véu cada vez mais está se rasgando e se abrindo para o que vai acontecer, uma catástrofe no final, né? E ali então o Michael Myers, o bicho-papão aparece e ali ele acaba matando a Deborah, colocando fogo nela. Mas Breno, como assim, né? A Deborah, por exemplo, não é uma visionária, não é uma profeta que não pode ser atacada? Agora pode, né? Agora se passaram um ano depois do filme anterior, o bicho-papão tá cada vez mais forte, mais poderoso e agora ele pode matar os próprios profetas. Nisso então a gente tem o Dr. Loomis, né, que tá fugitivo, já que ele matou o terapeuta no roteiro anterior, e ele agora tá fugindo. E ele acaba indo então para a sua cidade natal, Russellville, para justamente descobrir um pouco mais sobre o seu passado e uma maneira de achar, capturar e parar o bicho-papão. Chegando então em Russellville, o Brackett, né, que era um policial de Haddonfield, acaba se tornando o novo xerife de Russellville. E depois de 2 anos que aconteceram aqueles eventos, né, do Brackett, que ele atirou no Dr. Loomis, ele acaba descobrindo toda a verdade, que o Loomis queria simplesmente ajudar e estava tentando salvar a vida da sua filha. Nisso então, eles acabam sendo grandes aliados nesse filme, na verdade, argumento. E ali, então, ele acaba entregando para o Dr. Loomis o isqueiro que a sua esposa tinha dado para ele como um presente de boa sorte para o primeiro dia que o Dr. Loomis iria trabalhar em Smith's Grove. Então aqui, né, a gente descobre que a Annie, na verdade, não morreu lá do primeiro filme e que ela está viva. Agora ela tem um filho pequeno e ela é mãe solo, vivendo sozinha para cuidar do filho dela. E com a ajuda, obviamente, do seu pai, o xerife Brackett. Nisso então, já que passou um ano dos eventos do filme anterior, o Dr. Loomis acabou adquirindo novas habilidades mediúnicas e de premonição. Agora ele consegue ver os crimes, né, do bicho-papão antes mesmo de acontecer. Ele acabou vendo os ataques e a morte de Deborah antes dele acontecer. E agora ele começa a ver os ataques e a morte de Annie também. Então, como uma maneira de parar o bicho-papão e também salvar a Annie, como um início assim de um arco de redenção do próprio personagem, né, que ele já meio que estava à beira da loucura no filme anterior e até mesmo cometeu um assassinato, agora ele procura se redimir desses atos que aconteceram com ele no filme anterior. E nisso, então, ele acaba descobrindo várias outras coisas em relação a ele e ao próprio bicho-papão, que eu vou falar para vocês mais
tarde nesse vídeo mesmo. Então, corta a cena e vamos para Smith's Grove. Lá acontece a mesma coisa que aconteceu no primeiro roteiro. Os pacientes simplesmente têm convulsões, igual aconteceu no primeiro roteiro. Dessa vez, o véu está se rasgando cada vez mais e se abriu completamente, mesclando o mundo dos mortos com o mundo dos vivos. E assim, o véu e toda essa força do mal sobrenatural acaba controlando todos os pacientes de Smith's Grove. Nisso então o bicho-papão acaba pegando uma ambulância e ele rompe, ele entra dentro do Smith's Grove, quebrando completamente as paredes, e ele acaba libertando todos os pacientes. E todos os pacientes são controlados por essa força maligna. E ali eles começam a cortar vários lençóis, vários travesseiros, todos brancos, e eles começam a fazer uma máscara branca e saem em direção pela cidade toda, matando todo mundo que eles encontram no meio do caminho. E assim o bicho-papão pode então ir ao seu destino final, ao seu objetivo, que é matar Annie. Annie então, né, acaba fugindo de todo esse caos e acaba se refugiando num grande salão que tem ali na cidade, enquanto o Brackett, o xerife Brackett e o Loomis tentam parar o verdadeiro bicho-papão. Tentam encontrar ele no meio daquele caos e parar o verdadeiro bicho-papão. Infelizmente, né, o xerife Brackett acaba morrendo nesse processo inteiro, ficando só o Dr. Loomis então para poder ajudar, salvar a Annie e achar o verdadeiro bicho-papão. A Annie então, naquele salão, as pessoas acabam descobrindo, né, que a Annie consegue ver o véu de uma forma completamente diferente da maneira que eles veem. A Annie então é descoberto que ela é uma bruxa. Eles acabam chamando ela mesmo de bruxa e na verdade Annie é realmente descendente de uma bruxa. Então ela tem certos tipos de poderes. Por exemplo, ela consegue ter visões, né, do liminal, que é esse véu, e que até eu falei, né, no roteiro anterior, que a Annie desenha, né, o véu e tudo mais, então ela consegue ter visões desse véu. E ela tem um poder de influenciar as pessoas próximas a ela. E a cidade então acaba descobrindo o seu grande segredo, chama ela de bruxa, aterroriza ela e simplesmente manda ela embora do salão, achando que ela pode ser a grande culpada disso tudo. Nesse meio tempo, então, o salão acaba sendo atacado por essa horda, né, de pacientes de Smith's Grove controlados pela força maligna e acaba fazendo toda a chacina ali dentro do próprio salão. Nesse então, a Annie fica completamente fora no meio da rua, no meio daquele caos. Imagina, por exemplo, uma noite de crime, né? É exatamente isso que estava acontecendo nesse filme, nesse roteiro, né? Você tá ali no meio daquela noite de crime com várias pessoas querendo matar umas às outras ali no meio, né? Então a Annie, né, como a força ali da mãe protetora, né, proteger o seu filho de todo o caos, ela consegue matar vários pacientes, né, controlados, vários hordas de zumbis ali, né, vou chamar de zumbi para ficar mais fácil, matar vários zumbis ali, né, não são zumbis, tá, gente, mas vou falar zumbi para não falar pacientes controlados pela força maligna, fala zumbi, tá bom? Essa horda de zumbis, então, e ali ela mata vários. E no meio desse processo, ela acaba encontrando o verdadeiro bicho-papão e acaba ferindo o bicho-papão. Só que uma coisa acontece com o Dr. Loomis. O Loomis sente esse ferimento, ele sente a mesma dor que o bicho-papão. Então ele descobre que ao longo desses anos, além, né, dele ter dons premonitórios, ele consegue ver através do bicho-papão, ou seja, ele consegue ver por trás dos olhos do bicho-papão. E assim eles acabam tendo uma conexão tão grande, mas tão grande que no final eles se tornam um elemento só. Então ele pensa, opa, achei uma maneira de parar o bicho-papão. E nisso, então, ele acaba tendo mais um transe e ele acaba indo até esse véu. E nesse véu, ele começa a ver, pasmem, vários universos, várias dimensões diferentes. Há um multiverso da loucura aqui.
A Wanda lá, vendo os filhos dela no Multiverso da Loucura, a mesma coisa. E ali o Dr. Loomis consegue ver vários universos diferentes. E ali a gente vê o universo de 1978, sim, 1978, o Michael Myers atacando a Laurie, lá em 1978. A gente vê o Michael de Halloween 4, lá em 1988. E até mesmo a gente vê o Michael Myers de Rob Zombie atacando uma pessoa aleatória. Então ele consegue ter deslumbres de vários Michael Myers, de vários universos diferentes, até mesmo de universos que a gente nem conhece. Então o que realmente é o multiverso do Michael Myers, né? Multiverso da loucura do Michael Myers. Halloween no multiverso da loucura. Então assim, gente, né? Temos o multiverso. Então assim, esse roteiro abre portas para tudo, ou seja, ele reconhece todos os filmes e ali tem essa grande brincadeira que a gente sempre faz, que é a linha do tempo, escolha seu destino, os multiversos da franquia Halloween. E aqui então esse roteiro brinca exatamente com isso, ou seja, pode levar em conta tudo o que aconteceu antes. Imagina só, por exemplo, o que aconteceu em Homem-Aranha Sem Volta para Casa, né, trazendo o Tobey Maguire e o Andrew Garfield de volta. Imagina só, se a gente tem um filme do Halloween, multiverso do Halloween, que a gente traz várias lores de vários universos, vários Michael Myers de vários universos. Olha que legal. Não legal, não. Mas enfim. E ali, então, ele começa a ter vários vislumbres e ele começa a perceber que cada universo tem o seu próprio bicho-papão, tem seu próprio Michael Myers. Mas uma coisa interessante, pessoal, que é que eles nunca nomeiam esse bicho-papão, que no roteiro eles chamam sempre de shape, ou seja, vulto, né? Eles sempre chamam, nunca o nome Michael Myers é mencionado, ou seja, a gente deduz que seja o Michael Myers esse vulto, né? Esse bicho-papão, mas a verdade nunca é mencionado o nome Michael Myers, mas enfim. E aí então, né? Ele acaba tendo esse deslumbre e ele descobre que ele e o bicho-papão são uma pessoa só, conectados. E ele fala o seguinte: eu tenho que morrer para ele morrer também. Ou seja, a única forma de parar o bicho-papão é eu morrer, já que estamos conectados, eu morrendo, ele também vai morrer. E nisso então ele pega o isqueiro, né, que foi presente da sua esposa, que ele ganhou ali presente de boas-vindas, como presente, né? Para ele, do primeiro dia de trabalho dele em Smith Grove, oh meu Deus, esqueci a palavra, mas ali então ele acaba atacando fogo nele mesmo. Nisso então todos os zumbis ali, né, na cidade acabam cortando suas próprias gargantas e começam a pegar fogo, ou seja, a cidade fica completamente envolta em um incêndio, em fogo e sangue jorrando pelas ruas. E o filme então termina, né, com a Annie olhando todo aquele caos acontecendo ao seu redor. E ali acaba-se a trilogia. Então assim, é uma coisa fora de série, né? Assim, Stuff Hutchinson que escreveu é visionário. Primeiro, uma trilogia reboot. Ele escreveu isso por volta de 2012, por exemplo. Ele já estava pensando numa trilogia reboot. Coisa que não era uma coisa de acontecer, porque a franquia Halloween nunca teve um planejamento a longo prazo, né? Desde aquela época, né? Nunca teve. Então, obviamente, o estúdio não queria produzir um filme, porque se produzir um, teria que produzir mais dois. A gente sabe do aperto financeiro. A gente sabe que o estúdio estava cada vez menos feliz com a franquia Halloween e estava meio que largando a franquia de lado. E ter que produzir um, depois mais dois filmes logo em seguida, nem quiseram, mas o cara é visionário, porque o que aconteceu em 2018, né, ele já estava em 6 anos antes, ele já estava meio que pensando nessa possibilidade, né, ele só, infelizmente, ele meio que estava antes do tempo, né, ele estava na época errada. E a questão toda no multiverso, né, o multiverso está completamente, assim, bombando, completamente no hype, né, atualmente. Então, assim, ele viu o multiverso, né, em 2012, naquela época, que praticamente ninguém falava questão de multiverso, ninguém imaginava negócio de multiverso, e agora é uma coisa que tá bombando. Então, pô, o cara é muito inteligente, é muito visionário, né? Mas outro motivo, assim, também do filme não acontecer, além de
o prejuízo financeiro, né? Eles estavam quase falindo, obviamente o filme estava praticamente falindo, e toda essa questão deles planejarem a longo prazo, eles não estavam querendo planejar a longo prazo, não queria essa responsabilidade toda, né? E além também deles estavam meio que tipo, Halloween, não queremos saber muito mais de Halloween não, estavam meio que desistindo até da franquia mesmo, né? E além disso também, eles não queriam mexer com essa coisa sobrenatural, né? Já mexeram com aquele negócio da mãe, do Michael Myers lá aparecer no vestido branco no cavalo, que foi extremamente criticado. Já teve aquela questão do culto de Thorn, que também é outro trauma que eles carregam por anos. Aí também Halloween 3, que quebrou completamente ali, né, a fórmula, também trouxe uma coisa completamente sobrenatural, que até hoje também é super, hiper, mega criticado. Então tem todo aquele histórico negativo, pregresso, né? Então eles não queriam meio que abordar essa coisa sobrenatural. E aí então o roteiro acabou não indo pra frente. Mas aí, o que vocês acham sobre isso, pessoal? Vocês gostaram dessa trilogia? Achariam interessante essa trilogia? Eu acho que seria interessante se não tivesse nada envolvido com Halloween, né? Se fosse uma coisa mais original, tipo assim, troca os nomes dos personagens, sabe? Coloca Halloween, coloca, sei lá, não coloca o nome Halloween, coloca outra coisa. Cria uma coisa nova, eu acho que seria bastante interessante. Eu acho que o roteiro é muito inteligente, assim, acho muito interessante essa história, né, assim, completamente tensa, violenta, sabe, eletrizante, original, né, assim, claro que teria que mudar algumas coisinhas, teria que refinar algumas coisas, mas assim, a ideia toda realmente é muito legal. Talvez fazer uma trilogia de filmes, né, para o streaming, não sei. Eu acho que essa ideia poderia ser reutilizada de uma outra forma, né, mudando os nomes e tudo mais para outras coisas, enfim, né. Mas é interessante, é legal, é diferente, né. Eu acho que esse momento agora seria o momento mais bom de fazer algo do tipo, por causa da questão do multiverso e tudo mais, enfim, né? Não foi pra frente. Mas aí comenta aqui, pessoal, o que vocês acham sobre isso, gostaram desses 3 argumentos, né, dessa trilogia reboot, não gostaram? Comentem aqui pra eu saber a opinião de vocês. E se vocês gostaram desse vídeo, dê um like no vídeo, pessoal. Ajuda o canal a crescer cada vez mais e mais fãs de Halloween, mais fãs de terror tenham acesso a esse canal e às informações que eu sempre trago pra vocês. Se inscreva no canal se você não é inscrito, porque aqui estamos falando bastante de Halloween nos últimos tempos, porque Halloween Ends está quase perto de nós, e essa minissérie aqui está chegando ao fim. Semana que vem vamos ter o último episódio desta sequências perdidas de Halloween. É o último, mas pode não ser o último. Mas fiquem ligados na próxima semana, que pode ter uma notícia reveladora e surpreendente aqui pra vocês. Mas é isso, pessoal. Ative o sininho pra vocês não perderem futuros conteúdos aqui no canal. Muito obrigado e até os próximos vídeos.